Olha, hoje eu tenho 77 anos, né? Sou aquariana, dia 22 de janeiro faço 78 anos e sou natural da cidade de Catolé do Rocha, na Paraíba, e moro em Belém desde os anos 50. Antes de chegar em Belém, eu trabalhei também em Natal, na Maria Boa, trabalhei em várias casas de prostituição no Nordeste do país, Salvador, Pernambuco, Paraíba, Fortaleza, e resolvi morar em Belém. Cheguei em Belém em 53, né? E uma cidade linda, maravilhosa, no tempo da borracha, daquela coisa, uma cidade glamourosa, até porque Belém é fêmea, é mulher. E eu resolvi morar naquela cidade morena onde eu moro até hoje. E trabalhei na prostituição muitos anos, né? Mais de 50 anos fazendo prostituição, exercendo meu trabalho sexual como um trabalho como outro qualquer. E fui uma das primeiras putas do Brasil, e não sei se eu posso dizer do mundo, que conseguiu é, entrar no garimpo Serra Pelada nos anos 80, onde na época foi tirada a maior pepita de ouro do mundo lá em Serra Pelada. Então eu consegui viver dentro do garimpo, dentro daquela diversidade cultural, política e também econômica também, com homens de vários continentes do mundo, estava dentro do garimpo onde você tinha 50 mil homens. Depois eu consegui, começou uma aventureira, uma garimpeira de coração, garimpeira de raiz. Eu consegui também entrar em vários garimpos da região do norte, né? Na região do Iapoque, da Guiana Francesa, na região também da Guiana Inglesa, né? Dos garimpos, consegui no garimpo da região de Taituba, do Pará, também no vale, pegando todo aquele vale do Tapajós ali, e também entrei dentro dos garimpos de madeira, de garimpos de balsa, também em Porto Velho. Então, eu tenho uma experiência muito grande de estar no meio de muitos homens, né? Até exercendo meu trabalho sexual, conseguindo entender e lidar com aquela fragilidade humana, mas também com aqueles companheirismos, ouvindo aquelas músicas românticas, como de Reginaldo Rossi e de Nubia Lafayette, Ângela Maria, aquelas músicas românticas, apaixonantes. Então, o garimpo, para mim, ele fez parte da minha história toda, da minha trajetória dentro da minha profissão, e também trabalhei muito como dançarina de cartão, por exemplo, em Fortaleza, chegar no Pará. Trabalhei também na pista, trabalhei em barragem, como Tucuruí. Então, eu fui uma mulher muito aventureira, sou uma mulher muito aventureira, que tive em vários lugares trabalhando em busca também. E dentro disso, eu pensei, eu faço tudo isso, eu lido com a fragilidade masculina, eu lido contra o feminismo, contra a violência contra a mulher, eu lido com tanta coisa, mas nós precisamos estar organizados para ter mais força politicamente para lutar pelos nossos direitos. Aí foi aí que a gente criou o Movimento de Puta Brasileiro, em 87, fizemos o primeiro encontro Fala Mulher da Vida, para lutar contra todo esse estigma que é tão grande contra nós ainda na nossa sociedade. Olha, eu venho de uma luta muito grande que eu enfrentei a ditadura militar em 64, no golpe da ditadura militar. E dentro disso, morando numa zona em Belém, no Quadrilátero do Amor, com mais de 3 mil trabalhadoras sexuais, mulheres de vários continentes do mundo, eu também percebi que se organizar politicamente seria a melhor arma de força e de expressão política para enfrentar todo um estigma e todo um preconceito da sociedade. Então, quando em 87 a gente cria, junto com a Gabriela Leite, no qual eu encontrei ela a primeira vez pela Pastoral da Mulher Marginalizada, na cidade de Jundiaí, depois em Salvador, na Bahia, e a gente pensou em criar, em fundar esse movimento sozinho, enfrentar a Igreja Católica, né, que também deu sua contribuição para a nossa organização política do movimento. Nós pensamos que a melhor forma era se organizar, e foi isso que aconteceu. Em 87, a gente fundou a Rede Brasileira com um único objetivo, que era quando chegasse no nosso estado, eu era a única puta do norte do país e do nordeste que estava representando essas duas regiões, o resto era do sudeste, do sul e do centro-oeste, e eu resolvi dizer para a sociedade que nós precisávamos se organizar de uma forma mais organizada, apesar de, naquela época, nós já estávamos organizados dentro da luta. Quando a gente lutou contra a ditadura militar,
aquela violência da ditadura militar, que muitas vezes tive que dar banho em defunto, ia presa sem praticar nenhum crime. Então, eu até vejo hoje, quando as pessoas falam na volta da ditadura militar, eu até me questiono, né? Porque ninguém, quem viveu isso ainda tem coragem de falar disso, é um crime muito grande. Então, eu lutei muito pela liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão era poder falar da minha vida com alta determinação, com muita coragem e muita determinação. Então, me orgulho da minha profissão, não faço apologia. Preste atenção, sociedade. Eu digo que é o seguinte, a minha profissão me ensinou a lidar com os dois lados da sociedade. Então, quando você vive só um lado, você consegue ter algumas pessoas ainda preconceituosas, que discriminam as pessoas, que têm um coração mau. Quando tu consegue lidar com esses dois lados da moeda, como eu tive esse prazer, essa sensação, essa coragem de dizer que através da minha vagina, do meu corpo, jogar meu corpão, e depois entrar na militância política com um corpo que eu pudesse dizer, esse corpo é meu, eu tenho o direito de fazer política, de dar prazer, de gozar a maternidade e de viver em sociedade. Então, eu só tenho que dizer o seguinte, eu sou uma mulher feliz, sendo puta, sendo uma mulher, luto pela questão da terceira idade, né? Luto pelo sistema mais eficaz, lutei pelo sistema único de saúde, que hoje a gente vê numa decadência, por causa do descaso de políticas públicas. Precisamos trabalhar cultura, lazer, informação, comunicação. É a maior forma de lidar com a sociedade, de trabalhar e politizar a sociedade é a comunicação. E comunicação correta, informações certas, onde as pessoas aprendam, falando a mesma linguagem, vivendo a mesma coisa, comendo a mesma coisa, lidando. Falando sobre o sistema penal brasileiro, é um dos mais falidos do mundo, porque você vive, eu conheço, eu visito, eu faço trabalho, eu tenho problemas de pessoas também, da família também, dentro do sistema penal. É uma das maiores desgraças do mundo, onde você está preparando bandido da pior qualidade. Contra a questão do... eu sou uma mulher que sonha ainda, acredito. Por exemplo, eu não tenho mais necessidade de votar. Não tenho mais, eu vou votar porque eu quero. Meu voto pode fazer uma puta diferença. E hoje eu fico me questionando em quem eu vou votar, porque está muito difícil e nós precisamos, de uma forma diretamente, combater a corrupção, lutar por política pública, lutar por um país mais fraterno, mais justo, porque o povo brasileiro é tão lindo, tão bom, um país tão maravilhoso, um país de tantas belezas naturais, de tantos encantos e beleza, e ainda com tanta ausência de políticas públicas, com tanta exclusão social. Então, eu, como puta, e como mulher, como cidadã, eu tenho o direito e o dever de lutar contra toda essa violência, contra todo esse estigma e esse preconceito, contra as crianças e adolescentes, contra as mulheres, contra nós, puta, que também a puta tem uma função importantíssima de educadora sexual, de trabalhadora sexual, de psicólogo, de analista, de pedagoga, é assistente social, é enfermeira. A puta ela tem uma função linda, porque tu lida com a diversidade, com a loucura de uma sociedade, de uma sexualidade mal resolvida. Então, por isso que eu quero dizer, eu sou uma puta feliz, uma puta mulher, uma puta companheira, uma puta senhora. Eu nem sou nem santa, quando diz as feministas, nem santa nem puta, eu sou puta. Por isso que eu me orgulho da minha profissão, com muito amor e muita determinação. Sou uma mulher muito feliz. Mesmo vivendo alguns estigmas, ainda sofrendo alguns estigmas, alguns preconceitos, eu sou uma mulher feliz porque eu aprendi a lidar com os dois lados da moeda da sociedade de uma forma clara, prática, dinâmica e real. Lidar com a realidade do ser humano. Ser humano é isso. O ser humano não é mais nem menos do que isso. Um beijo e um abraço para todos e todas, para essa plateia maravilhosa. E vamos que vamos, a luta é grande. Para mim, difícil é aquilo que nos tentou, e velhos são jovens sem ideias. Beijo.